Nós precisamos ler mais a Bíblia. Em uma época onde várias coisas sendo propagadas, várias pessoas estão falando coisas aleatórias, como se fosse verdade. Uma época onde tantas filosofias, tantos conceitos estão sendo ditos pela sociedade, nós precisamos buscar a Bíblia para sabermos discernir o que eles querem propagar. Porque não é toda a frase que um indivíduo fala que condiz com o que Deus diz. Não é tudo aquilo que o mundo diz que de fato condiz com Cristo, que de fato é a verdade. Porque várias pessoas apenas inventam coisas e vem à cabeça dela, decidem anunciar as pessoas com suas verdades. E infelizmente várias delas acreditam. Por quê? Porque elas não buscam saber a verdade. Elas não buscam saber o que de fato é verdade. Eles não querem ver a veracidade daquele argumento. E é uma situação que precisamos nos alertar. A gente não pode ficar acreditando em qualquer coisa que uma pessoa afirma. A gente não pode ficar acreditando em uma ideologia que alguém prega apenas porque parece bom, porque parece racional. Nós precisamos estar buscando ler a Bíblia, porque a Bíblia é a chave para todas as respostas. A Bíblia é cheia de informações, é cheia de informações que nos ajuda a ter uma vida boa com Deus. Porque se a Bíblia não existisse, nós estaríamos perdidos. Se a Bíblia não existisse, nós não viveríamos da forma que vivemos hoje. E é exatamente por isso que precisamos estar verificando a Bíblia todos os dias. É por isso que precisamos estar nos alertando ao que as outras pessoas dizem, como aconteceu em Atos 17, dos versículos 10 a 15. Naquele capítulo, Paulo e Silas foram a Bereia, depois de serem afrontados pelos judeus de Tessalônica. E quando foram lá, eles começaram a espalhar o evangelho de Jesus Cristo, que veio ao mundo para nos salvar, que se sacrificou por nós e que, enquanto nós acreditávamos nele, nós seremos salvos e também sendo transformados. Ao contrário do judeu de Tessalônica, os judeus de Bereia de fato quiseram ouvir o que eles pregavam. Eles não só ouviram, mas eles buscaram saber se aquilo que eles estavam falando era realmente uma verdade. Se aquilo que estavam falando realmente fazia sentido com as escrituras. Porque as escrituras têm várias respostas sobre tudo que a gente tiver dúvida. São lâmpadas para os nossos pés. E é por isso que precisamos estar buscando cada vez mais a leitura da palavra. Os judeus de Tessalônica não foram nobres como os judeus de Bereia porque eles só julgavam. Eles não buscavam saber se aquilo era verdade. Eles não perguntaram para Paulo, tipo, Paulo, você poderia me explicar? Eu não entendi. Não, eles apenas julgaram e só foram atingi-los, tentando até matá-los. Nós não podemos ser assim. Nós temos que não só ouvir, mas buscar. Por isso que vários pregadores dizem para abrir a Bíblia, para que a gente que está ouvindo saiba que aquilo de fato está na Bíblia. Que aquilo que ele está falando de fato está contido na Bíblia. Então nós não podemos ficar apenas achando que qualquer coisa é verdade ou que qualquer coisa é mentira. Nós temos que buscar para saber se aquilo é verdade ou se é uma mentira. E o problema da atualidade é que, mesmo que o acesso à Bíblia seja bem mais facilitado do que nos séculos passados, as pessoas ainda não buscam informações sobre ela. Elas não buscam entender quem é Deus, quem é Cristo, o que ele fez, o que ele fará. Quando as pessoas são confrontadas pela palavra de Deus, elas já julgam, mas não buscam. Elas julgam, mas não buscam saber por que aquilo é verdade, por que Deus não gosta disso, por que Deus não gosta disso. E é por isso que não podemos parar de buscar a palavra. Não podemos parar de entender o que Deus quer, o que Deus fez através da Bíblia, o que Deus quer que a gente faça através dos versículos da Bíblia. Porque a Bíblia é uma bússola. A Bíblia é uma bússola para todos nós. E se nós não tivermos a Bíblia conosco, nós não conseguiremos entender aquilo que Deus quer. Aquilo que Deus quer que a gente viva. Aquilo que Deus não quer que a gente viva. Aquilo que Deus fará. Aquilo que Deus nunca fará. E aquilo que Deus já fez. Nós precisamos buscar cada vez mais a palavra de Deus. E mesmo com tantas pessoas lendo a Bíblia, um certo grupo de pessoas não buscam se aprofundar. E isso é um problema grave, pois se você que é cristão
não se aprofundar no seu relacionamento com Deus, lendo a Bíblia, orando e jejuando, principalmente lendo a Bíblia, você não vai conseguir saber quem é Deus. Você não vai conseguir saber o que Ele quer. Você não vai saber o que é errado. Você não vai saber o que é certo. Você vai apenas deduzir com o que você está ouvindo. Porque só ouvir não basta. Você tem que buscar para saber se o que você ouviu tem fundamento na Bíblia ou não. Porque tem várias ideologias que buscam misturar as ideologias bíblicas com outras ideologias mundanas. Tipo, tem gente que quer justificar a vingança cometida por nós mesmos. Ou que tentam justificar o homossexualismo, por exemplo. Tem outras até que tentam justificar assédio. Outros tentam justificar a opressão contra a mulher. E é por isso que temos que buscar cada vez mais a Bíblia. Nós temos que verificar a Bíblia diariamente, como eles faziam. Mas por causa das responsabilidades que cada um tem no dia a dia, acaba sendo um pouco mais difícil, porque tem trabalho, tem escola, tem faculdade, tem que cuidar dos filhos, tem várias responsabilidades. Mas diante desse problema, nós precisamos buscar ter um tempo para ler a Bíblia. Mesmo que seja apenas 1 hora, 30 minutos, mesmo que você leia apenas um capítulo. Mas se você estiver buscando a palavra de Deus, senão você vai estar tendo seu crescimento. A Bíblia ensina muita coisa. Tipo, eu estou relendo o Novo Testamento, estou aprendendo bem mais do que eu já sabia. E é isso que Deus quer. Deus quer que a gente aprimore nosso conhecimento. Deus exalta o conhecimento, porque Ele é o conhecimento. E nós precisamos desse conhecimento para que possamos ter uma boa vida. Nós precisamos desse conhecimento para sabermos o que devemos fazer, como devemos fazer e como não devemos fazer. Não podemos deixar a Bíblia de lado. A Bíblia é uma das peças fundamentais para o nosso relacionamento com Cristo, para o nosso relacionamento com Deus. Pois é através dela que sabemos mais quem é Ele, que sabemos mais o que Ele sente por nós. Pois se não tivéssemos a Bíblia, a gente não saberia o amor que Ele sente por nós. Se não tivéssemos a Bíblia, nós não saberíamos as profecias, nós não conheceríamos os profetas. Então, nós temos que buscar cada vez mais a Bíblia, pois pode ter coisas que na primeira vez a gente não entendia, mas na terceira vez a gente vai começar a entender. Então, nós temos que buscar cada vez mais entender a palavra de Deus, pois é isso que Deus quer, que a gente busque Ele, tanto na oração, quanto no jejum, quanto principalmente na palavra, porque a palavra é o que nos fez ter o conhecimento básico do que Deus é, ter o conhecimento básico de quem Jesus é. E aprofundando cada vez mais na leitura, nós temos um conhecimento maior que a gente já conhece pela primeira vez. Então, se você não está lendo tanta Bíblia, tenta buscar mais. Se você não está tendo tempo, tenta procurar um tempinho, mesmo que seja considerado um pouco pequeno. Mas qualquer tempo conta. Qualquer tempo conta. Porque cada tempo com Deus vale a pena. Cada tempo na leitura da Bíblia vale a pena. Vários acontecimentos relatados na Bíblia de homens e mulheres que serviram a Deus valem a pena serem lidos, valem a pena serem escutados, vale a pena serem vividos. Nós precisamos nos inspirar neles, porque eles eram servos de Deus. Eles viveram um relacionamento muito aprofundado com Deus, tanto que eles estão aqui. E eles estão aqui para que possamos ter um exemplo de que forma temos que agir, de que forma Deus quer que a gente age. Porque eles só conseguiram fazer o que fizeram, e eles só conseguiram ser o que eles foram por causa de Deus. Então, nós precisamos buscar cada dia mais exercitar a palavra, tentar lembrar um pouco dos versículos, porque nem sempre é fácil. Eu tenho um pouco de problema para lembrar um pouco dos versículos, mas o que importa é ler a palavra e vivê-la. Ler a palavra, buscar a palavra e ser transformado através dela. E mesmo que tenha histórias que não são tão conhecidas, no fim, se você buscar conhecer essa história, você pode acabar achando uma mensagem que você precisa. Você pode acabar achando uma circunstância que possa ser parecida com a sua. Tipo Jefité. Jefité foi deixado pelos seus irmãos porque ele era filho de uma prostituta. Mas depois de ser expulso, os anciãos buscaram ele de volta para ele ser o líder de Israel.
E várias pessoas estão nessa situação, pois, pois várias pessoas são deixadas de lado por causa de sua origem. Infelizmente ele é meio deixado de lado, porque várias pessoas focam mais em Débora, focam mais em Sansão, focam mais um pouco mais em Gideão. E nós precisamos buscar cada vez mais a palavra. Pois há muitas histórias que nós podemos não saber. Nós acabamos não conhecendo muitas histórias, porque a gente não acaba aprofundando aquilo que Deus quer que a gente se aprofunde. Então vamos buscar mais. Vamos buscar mais, vamos ler mais, vamos estar cada dia melhorando, porque melhorar a leitura da palavra não é algo que acontece instantaneamente, mas a cada dia, se você se esforçar, e se você pedir para Deus conhecimento, para buscar conhecer cada vez mais o seu caráter e o seu amor por ti, então, independente das dificuldades que aparecerem, você vai conseguir, porque Deus está contigo. Eu quero pedir agora perdão pela minha ausência, pois aconteceu um monte de coisa aqui. Aconteceu algumas coisas, eu também me distraí um pouco. E eu peço perdão desde já. E agora eu vou fazer faculdade. E vai acabar ficando um pouco mais complicado para fazer esses vídeos. Então, se Deus quiser, eu vou conseguir, eu vou buscar ser mais presente. Tentar ser mais presente. Eu vou tentar cada vez mais falar sobre Deus, sobre o seu amor por todos nós. Esse foi o vídeo. Muito obrigado pela atenção e que Deus abençoe todos vocês.